Bom, boa tarde a todos. É uma satisfação de retomar aqui nosso curso. Como vocês viram no programa, nós vamos gastar essa tarde, mas assim, de uma forma mais light, espero. Mais light, assim, com mais luz, né? E mais light, o tema de uma discussão metodológica, nexo, estabelecimento nexo e causalidade, segundo a resolução CFM 1488 de 98. Eu vou liderar aqui a discussão. De vez em quando eu vou pedir uma contribuição do meu amigo e colega ilustre, professor Fernando Donato de Vasconcelos, que ontem esteve participando na primeira sessão da manhã e que se prontificou de participar desse debate hoje à tarde também. O Fernando tem, além da trajetória dele longa e bem diferente ou diferenciada, ele está já há mais tempo vinculado ao Ministério do Trabalho, e, portanto, tem também, já exerceu a função de auditor fiscal e está atualmente designado na coordenação de... Como é que chama lá? Está escrito aí, mas... Está ligado já. Eu sou coordenador geral de fiscalização e projetos do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Não é pouco. Não é pouco, não. Não é pouco, não. Só ele para falar, ou então eu para ler, mas até para ler eu tenho dificuldade. Mas então, de viva voz, né? Por enquanto viva, ouvimos a declaração de vínculo institucional. E já foi tanta coisa, foi diretor de... Se era da ANANT, o que se era? Diretor de legislação da ANANT. Ah, pois é, faz tempo que você mexe com essas coisas. Bom, pessoal, como foi exercitado esta manhã, vocês podem a qualquer momento nos interromper, me interromper, e eu espero que não seja, até que essa dinâmica de hoje de manhã com o professor Heleno, possa ser repetida esta tarde, não repetida, mas utilizada também, no sentido de nos agitar um pouquinho e movimentar e oportunizar a expressão de opiniões, inclusive divergentes, até porque vocês vivem nesse universo de diferentes opiniões, para isso são juízes e desembargadores. E os colegas médicos estão muito próximos a esse ambiente de discussão. Ramazini novo nos espera de novo lá. Baldinho está atrás. É o quarto exemplar que vai ser entregue hoje. Ainda tem mais 2. E se alguém não for sorteado e quer mesmo o Ramazini e tem preguiça de pedir para a Fundacentro, ou tem dificuldade real, deixa um cartãozinho comigo quando terminarmos o curso amanhã, que eu vou mandar de cortesia, de brinde. Já deu uma risadinha, né? Eu ia trazer uma lista, né? Eu vou pedir... Como é que chama? Vou conseguir o Ramazini para vocês. Ele é meu amigo. Ele até me autorizou a fazer autógrafos, mas eu vou me poupar disso. Do jeitinho que está anunciado, eu quero fazer um preâmbulo, então, lembrar o seguinte: a Resolução 1488 do Conselho Federal de Medicina aplica-se, obviamente, aos médicos, até porque é do Conselho Profissional, e ela tem como preâmbulo, como título e objetivo, exatamente orientar ou disciplinar o ato médico, os atos médicos, quando um médico está atendendo um trabalhador. Ela é um reflexo de uma discussão que houve em São Paulo. Antes de haver a resolução federal, houve uma resolução estadual do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, e a mesma ideia, a mesma proposta, inclusive os mesmos proponentes, conseguiram levá-la ao nível federal, e ela veio nos ajudar muito, sem dúvida, mas ela tem um diferencial assim, de início, que ela não é aplicável exclusivamente aos médicos do trabalho. Ela é aplicável e mandatória para todos os médicos. E, então,
é aí que está, vamos dizer assim, a riqueza e, ao mesmo tempo, a certeza de que poucos médicos a levam a sério. Eu a trouxe, não porque o ambiente seja de médicos, nós temos aqui três, quatro médicos, nós dois somos médicos, mas não é esse o caso, é porque há uma expectativa de que se exista uma metodologia para estabelecer nexo. E hoje de manhã nós estamos discutindo isso desde ontem, vamos até amanhã à tarde e vamos continuar, possivelmente até o fim da vida, discutindo essa questão do nexo. Mas, então, para os médicos, a Resolução 1488 deveria ser levada a sério, o artigo 2º dessa resolução. Vários de vocês têm aí, talvez, acesso por seus computadores e iPads e smartphones, etc., ou acharão facilmente baixável no portal do CFM, Conselho Federal de Medicina. Eu pretendo, então, abordar a primeira parte sobre essa resolução e vou, em seguida, completar com a introdução de 2 slides, que agora são 3 que eu desmembrei um pouquinho para não ficar muito poluído, relativos ao que foi escrito para o INSS, para estabelecer nexo causal, recomendados a perícia do INSS. Eu falei recomendados porque nos foi pedido, na época, quando foi feita a lista, e, de fato, o INSS recebeu essa recomendação da consultoria externa, que estava lá sediada na UFMG, porém, até onde eu sei, parece que nunca foi efetivamente implantada, ou pelo menos formalizada, mas ela é uma referência. Eu sugiro que os juízes, os peritos, conheçam para que possam, de alguma forma, até considerá-la de uma forma, vamos dizer, mais séria do que, na época, foi o INSS que não a considerou. Obviamente, as finalidades periciais para a Previdência Social nem sempre são coincidentes com outras finalidades periciais, como nós já vimos, inclusive porque a Previdência Social, a sua preocupação e sua competência, seu papel no arcabouço da Seguridade Social brasileira está vinculada à questão da incapacidade para o trabalho. Então, já por isso, já é mais restritiva e mais direcionada a uma dimensão do social e da saúde, que é exclusivamente a capacidade ou incapacidade laborativa. Bom, vamos em frente. Essa resolução, então, veio dessa forma. O quadro está cheio porque, de fato, é assim que está, já está meio até resumido do que está lá no artigo, embaixo da fonte, artigo 2º da resolução. E daqui para frente nós vamos, então, justamente aproveitar essa sistematização e vamos dissecar uma por uma. E vocês vão ver, então, que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 9 etapas que eu quero trazê-las de uma forma dinâmica, no sentido de dizer assim, não é para saber que tem que ser só isso, ou tudo isso. Algumas coisas já foram ditas aqui, inclusive, ao longo do curso. É porque várias dessas coisas são muito difíceis de serem feitas. Várias dessas coisas, houve tantas mudanças no mundo e na atividade profissional e mesmo na atividade médica, que algumas desses quesitos, ou desses espaços metodológicos, ou devem ser mudados, ou são impraticáveis, ou devem ser melhor explicados o que são, de fato, o que quer dizer. Eu estou colocando em aspas e mantive a apresentação dessa forma, em itálico e em aspas, entre aspas, é porque é assim que está escrito na própria resolução. E, às vezes, vamos dizer assim, há termos até que nós não usamos muito, mas, de qualquer forma, é assim que está lá na resolução. E o próprio enunciado deste quesito metodológico já diz que ela é decisiva, a história clínica e ocupacional é decisiva em qualquer diagnóstico ou investigação de nexo causal. Então, ela praticamente encerra não só uma orientação, como também já destaca que ela é fundamental, ela é decisiva, a clínica e a ocupacional.
Eu digo as duas, a norma diz as duas, até porque, às vezes, não se faz nenhuma nem outra, ou só se faz uma e não se faz a outra. Então, esta história clínica ocupacional decisiva em qualquer diagnóstico e ou investigação de nexo já divide o universo dos atos médicos, isso aqui tudo é para médicos, né, para os médicos, para não dizer paramédico, é para os médicos, em duas finalidades, a finalidade diagnóstica e a finalidade de estabelecer, ou de investigar, não é de estabelecer, mas de investigar nexo causal. Mas é um outro item, não é... O capítulo, bom, alguém está com ele aberto, porque eu acabei não... Ah, desculpa, sim. O cabo deste artigo é para estabelecimento do nexo causal entre os transtornos de saúde e as atividades do trabalhador, além do exame clínico, físico e mental, e os exames complementares, quando necessários, deve o médico considerar. Bom, obrigado. Com isso, a lembrança disso já me trouxe a lembrança, infelizmente, que só esse capítulo aí já foi detonado, analisado e virado de cabeça para baixo várias vezes por quem não quer fazer isso. Primeiro dizendo que aquele quando necessário, em vez de dizer que os exames complementares quando necessários, eles jogavam para frente alguns intérpretes, alguns, como chama, hemeneutas, é isso, hemenêutica? Hemeneutas tendenciosos, né? Será que quando necessário deve o médico considerar. Só que o necessário usa no plural é para trás, não é para frente. Então, se tirar aquele Szinho do necessário, poderia ser quando necessário, deve o médico considerar. Mas o S fez a diferença que ele puxa para trás, ele puxa para a eventualidade de haver exames complementares, que de fato nem sempre são necessários. Exames complementares, na verdade, são, às vezes, para fazer o próprio diagnóstico, né? Mas, assim, o exame complementar, pelo menos na nossa formação clássica, como a do Fernando e a minha, nós fomos formados por escolas médicas, não só escola no sentido de faculdades, mas escola médica, vamos dizer, no sentido de grupo, né, de paradigma, ontem mencionei isso, um paradigma médico, da soberania absoluta da clínica, ou seja, de examinar, quer dizer, ouvir e examinar. E havia uma expressão que nós ouvimos desde o primeiro dia de aula: a clínica é soberana. Eu vou voltar a esse assunto, eu respondo, mas eu vou primeiro ver o parêntese. Eu não sei ao certo qual é a resolução, mas os médicos têm uma resolução, parece que é de 2008, que não está claro que tem que colocar o CID nos atestados médicos até 15 dias. Quando o afastamento previsto é maior, mais de 15 dias, que daí vai para a perícia, daí eles são obrigados a colocar o CID. Mas não colocando o CID nas pequenas intervenções anteriores a um afastamento maior, como é que se chega a esse diagnóstico na hora de fazer a perícia? Eu vou guardar essa sua pergunta para daqui um pouquinho mais, ela é importante, sem dúvida. E eu vou pedir, inclusive, que o doutor Fernando me ajude a responder, mas não agora. Respondendo ao doutor Sebastião, o exame complementar é opcional, é para diagnóstico. Eu estou com febre, aliás, estava mesmo, nós todos aqui andamos com você inclusive, febre, espirro, mal-estar, falta de ar. E, bom, eu não... Na formação médica tradicional, tem que fazer uma consulta médica, não de corredor, mas no consultório. Teria que fazer uma boa história, teria que me examinar. Examinar significa, no mínimo, medir minha temperatura, auscultar o sistema respiratório, o tórax, né? E, se possível, fazer um exame geral, porque, na verdade, pode ser um sintoma respiratório, mas eu posso estar, por exemplo, com os gânglios, linfonodos, vamos dizer assim, aumentados no corpo todo, e, de repente, foi descoberto, como o doutor Zorreiro disse para mim, você está tendo isso muito com repetição, você toma cuidado, porque você deve estar com a imunidade baixa. Imunidade baixa
só tem 3 possibilidades, né? A primeira é desnutrição grave, que eu acho que não é o meu caso. A segunda é uma redução, uma perda, vamos dizer, na verdade, uma perda da imunidade, como é que chama essa? Síndrome da imunidade. Imunodeficiência, que pode ser adquirida por medicamentos, por doença, etc. Ou pode ser uma doença consumptiva. Estava mencionando hoje de manhã, se tem nódulos embaixo do braço, aqui e ali, de repente é um primeiro sintoma, por exemplo, de um linfoma. Bom, é claro que eu fico assustado. Então, se eu for no médico, o médico for o doutor Fernando, ele vai dizer assim, vamos examiná-lo. Depois de examinar, ele diz assim, bom, deve ser uma gripinha de um resfriado lá daquele ar-condicionado ou do TST, até porque tem mais gente aí, alguns até sumiram, acho que eles estão internados, mas os que estão aqui em algum lugar. Ontem tinha um colega que estava doente, mas assim, ele vai fazer a pergunta epidemiológica, tem mais alguém que está assim? Eu falei, metade da turma está doente. Falei, então deve ser alguma coisa transmissível pelo ar, né? Bom, estou brincando, mas aí ele vai pedir uns exames, sim. Ele vai dizer assim, eu estou na dúvida se é um resfriadinho ou se aquele linfoma chegou finalmente na sua vida, que você tem mais 30 dias só para fazer aquele próximo exame, a autópsia. Então, na verdade, há um sequenciamento de raciocínio, né? Então, o exame complementar se necessário mesmo. E, às vezes, aí manda para... Agora, a medicina atual, vamos dizer assim, se acostumou com uma prática equivocada, que hoje a maior parte dos médicos que trabalham para convênios, principalmente, plano de saúde, você chega, se apresenta, quando consegue dar o nome, já vem a lista de exames. E alguns lugares nem atendido pelo médico antes, ele já dá o CPF, ele já recebe a lista de exames. Isso, hoje até tem um plano aí chamado Smart, alguma coisa assim, que começa já com os exames. E quando ele se apresenta ao médico, ele já leva um pacote de exames. No nosso entendimento, está completamente equivocado, porque os exames têm que ser em função do que o médico precisa para esclarecer. Você quer comentar? Fala. Bom, eu queria fazer uma piada, mas você, com esse caso sério, acabou com ela, que, assim, antes de mais nada, porque tem a piada do cidadão que entra no consultório e dá o nome e o médico está lá já escrevendo. Mas, doutor, o senhor nem conversou comigo, já está me dando a receita? Não. Essa aqui é para o próximo, a sua já está aqui. Mas essa eu acho que eu contei ontem, pois né? É, você não estava aí. Mas aí, aí não dá. Então, mas a piada com essa história real aí do plano, de fato, já acaba com ela. Mas o comentário que eu queria fazer é exatamente em relação a essa sequência clássica que você se referia. Quer dizer assim, como é que a gente vai fazer? A gente quer fazer uma aproximação para um estudo científico, né? Você vai fazer uma busca geral a respeito do problema, relevância do problema, qual é o estado da arte a respeito daquele problema, e o que é que eu estou buscando. Então, assim, a introdução do seu artigo científico você vai buscar naquilo ali, né? Com o paciente, a gente pergunta a queixa principal, se ele já teve, qual a história dele, se ele já teve alguma coisa, desde quando essa queixa começou. Qual a profissão? Qual a profissão, né? Histórico, de que forma trabalha, né? Então, nesse quadro aí, você então chega a um ponto de dizer assim, eu tenho uma hipótese diagnóstica, uma pré-hipótese, que eu vou primeiro testar fazendo o exame físico, né? Aí eu consolido uma hipótese diagnóstica. Se eu consigo, com base na história e no exame clínico, afirmar aquela hipótese diagnóstica, eu tenho um diagnóstico. Se eu preciso complementar com alguma busca de outros exames, um exame de sangue, um exame de imagem e tal, aí eu avançarei nessa direção. Quer dizer, então, essa sequência que nós aprendemos na faculdade, quer dizer, ela está totalmente invertida, né? Invertida pela lógica de mercado. De mercado. Né? Invertida pela lógica de mercado. Aí você me lembrou da história do exame, eu estava me lembrando uma coisa ontem, comentando, minha irmã... Eu tenho uma irmã que é médica do trabalho e dermatologista, né? E, como médica do trabalho, sempre que ela atua na dermatologista, ela sempre se preocupa em saber como é que a pessoa, o que a pessoa, né, tem, né? Então, por exemplo, um rapaz foi procurá-la com um problema de uma alergia nas mãos.
Ela perguntou o que é que ele trabalhava. Não, eu trabalho numa financeira. E como é seu trabalho na financeira? Não, eu trabalho lá todo dia, essa questão de aplicação e tal. Pronto, falou o que é o trabalho na financeira. Ela fez uma série de testes diagnósticos genéricos, né, testes complementares, né, e não deu nada. Aí, na segunda consulta, ela disse, não, me explica direito esse negócio, exatamente, ela fez aquilo que ela queria ter feito na primeira vez, me explica exatamente o que é que você faz. Não, eu trabalho no setor de moedas. No setor de moedas. Sim, que moeda? Eu trabalho no setor de moedas, eu só trabalho com dólar. Né? Não, nenhuma outra moeda, não, só com dólar. Né? Aí, com base nessa informação, ela fez outra bateria de testes e verificou que tinha um pigmento no dólar, né, que ele era alérgico. No final, ele era alérgico a dólar. Né? Ele era alérgico a dólar. Então, assim, talvez aqui outros sejam alérgicos e hoje estejam preferindo o euro. Né? Mas, assim, essa questão, assim, eu falo com ela que eu cito a história dela, mas, de fato, saber exatamente com o que trabalha é algo que define o diagnóstico, realmente define, e não é assim a profissão só, né? É o detalhe da profissão com que faz. Essa alergia poderia ser induzida, né, pelo Ministério Público Federal para que, de um modo geral, todos tivessem uma alergia a dólar, assim, não pode nem chegar perto que fica tudo empipocado. Eu conheci uma pessoa que tinha alergia a camarão. Eu sou. E aí, uma vez... Baiano alérgico a camarão, isso é... Estavam falando da história das invasões holandesas, e quando falou em Felipe Camarão, ele ficou todo empipocado. E o colega meu disse, o Paulo Reis, você conhece, confirmou que ao enunciar o nome do restaurante lá em Salvador, por sinal muito bom, não sei se ainda existe, chamava-se Felipe Camarão, a pessoa teve uma crise na hora, ficou enfermeira, quase que entrou com edema de glote, por pouco não morre antes de ir comer o camarão. Depois já pode morrer, né? Primeiro você come o camarão, foi o último desejo. Sim, professor, só para organizar aqui um assunto que para nós aparece muito, qual que seria, já que nós estamos analisando o caput, aparece nos laudos, essa diferença entre traços, transtornos, doença e enfermidade. São conceitos técnicos, estou vendo ali, transtorno de saúde. Qual seria a diferença? Traço, transtorno, doença e enfermidade. Na verdade, obrigado. Eu vou responder já, vou completar só a questão de quem quis detonar essa resolução. Primeiro, criou aquela questão do quando necessário, tirou do contexto. E, segundo, disse que deve o médico considerar, achou a palavra considerar muito fraca, né? Muito fraca. E, vamos dizer, praticamente desqualifica tudo se ele deve só considerar. Eu estou considerando, mas não faço, não cumpro, eu só considero. Obviamente é uma forçação de barra, mas eu acho que os juízes podem mandar ou pedir para o perito não considerar, mas necessariamente fazer ou seguir, né? Podem preconizar, podem exigir, se a palavra couber. Tentando responder ao doutor Sebastião, na verdade, é um contínuo. Primeiro, assim, biologicamente, é um contínuo entre incômodo, mal-estar. De forma mais informal, ontem mencionei até a classificação brasileira de sintomas e queixas, que hoje está sendo usada na atenção básica, a CIAP 2, não sei se já tem a 3. Eu tomei conhecimento da CIAP há pouco tempo e estou com ela, maravilhosa, mas ela era para uso na atenção básica. A atenção básica de saúde, ela é constituída pelas queixas verbalizadas pelas pessoas do jeito que elas verbalizam. Então, a pessoa não diz assim, eu tenho uma cefaleia, diz assim, eu estou com dor de cabeça, ou dor no miolo, ou outros termos. E, então, esses termos todos foram juntados em função da frequência deles, e eles, então, receberam uma classificação, digamos, paralela à CID. Depois há uma conversão, depois, naturalmente, diz assim, dor de cabeça
mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, quais seriam as hipóteses diagnósticas mais frequentes. Então, tem uma espécie de vamos dizer, conversão da CIAP para a CID. Hoje de manhã falou-se em CIF também. CIF, então, é em função de funcionalidade. Nós, de um modo geral, os médicos, de um modo geral, temos uma necessidade e até um viés, e talvez é uma questão ideológica, de apego à CID. A CID. Não é ao CID, nem Gomes, nem outros. É porque nós temos o viés da doença. E, então, hoje de manhã mencionei, por exemplo, que a CID ou mencionei, por exemplo, a questão da CID-Z. CID-Z são coisas mais imprecisas. Assim, eu não estou muito bem, não estou feliz. Bom, então vou voltar assim, a um contínuo. O que os médicos normalmente estão acostumados a trabalhar a pessoa tem que estar doente. A doença é diagnosticada a partir, normalmente, de um conjunto de sinais e sintomas. Sintoma, eu sinto e o outro não vê. Estou com dor, estou com cólica menstrual. Eu não estou, mas vamos dizer que eu estivesse. Só que eu não posso, é uma possibilidade, até porque ela pode ser mentalmente induzida, se eu quisesse, por exemplo, sei lá, engravidar, alguma coisa assim. Eu quero dizer o seguinte, a dor é um sintoma, não existe nada que meça a dor. E aí a grande dificuldade, no caso das Layard-Dorts, né, dos ósseos crônicos, que o Dr. Hudson vai falar aqui amanhã, é sobre o sintoma dor. É o mais desqualificado pelos médicos. E é o mais importante na vida de muitas pessoas. Em alguns hospitais, em algumas, mesmo faculdades de medicina, o FMG é uma das pioneiras, criou uma clínica de dor. Clínica de dor significa o quê? Nós lá só atendemos dor. Dor de quê? Dor de tudo, independente do diagnóstico. Porque a maior parte dos médicos frequentemente esquece ou desqualifica o sintoma dor. Para ele, se está tudo vermelhinho, bonito, está branco, está pálido, está médio, talvez tudo, exceto a subjetividade contida no sintoma dor. Bom, incômodos e outros que estão em categorias em que a CID não traz, como disse mencionei acho que já ontem, não tem uma CID para a dor. Não existe uma CID para a dor. Então, nós precisamos, os médicos têm esse viés de valorizar o que é doença e o que está na CID. A CID-10 está sendo transformada na 11, o ano que vem já vai ser lançada a CID-11, que já aperfeiçoa várias coisas. Bom, há um conceito mais flexível, chama enfermidade. Enfermidade não necessariamente é sinônimo de doença, no sentido formal, e ela é o que as pessoas sentem, no sintoma de uma enfermidade. A enfermidade, eu acho que eu estou com prisão de ventre. Hoje não estou, não, mas assim, eu posso. Os que estão lá em Curitiba, esses que estão também com prisão de ventre, entre outras partes do corpo também. Mas a questão da prisão de ventre, eu ouvi falar lá na minha casa, eu ouvia falar que estava com flores brancas. Flores brancas era o quê? Era um sintoma era uma doença que as mulheres rotulavam, uma leucorreia, como flores brancas, mas tinha uma doença chamada flores brancas. Eu não sabia qual eram as flores brancas, quais eram. E assim por diante. Então, há uma certa informalidade na enfermidade, a necessidade de sinais e sintomas. Já falei, sinais é o que objetivamente você pode ser percebido. Ontem eu percebi que você estava vermelho de rosto, quente, portanto, provavelmente com febre. Febre é um sintoma, pode ser objetiva se eu medir, mas se você disser assim, estou com o corpo quente, é um sintoma. Se eu medir, você deu 38. Aí diz, então sai dessa sala de imediato e toma uma aguinha lá primeiro para hidratar, depois para decidirmos para que hospital você vai. Não, estou brincando. Mas o que eu quero dizer é assim, o que é objetivo, o que é subjetivo. E aí nós, então, os médicos têm uma fixação com a doença. Os transtornos é um termo que, às vezes, é traduzido em português também por distúrbios. Distúrbios mentais, transtornos mentais. São alterações da normalidade. E agravos também têm sido utilizados. Traços, nós não usamos... Traços são, assim,
vamos dizer, alguns sinais. Ele tem um traço que lembra a esquizofrenia. Eu não apontei para ninguém, não, mas traço diz que lembra a esquizofrenia. Tudo bem, é um traço, mas não leva a nada. Agora, os sinais e sintomas, a enfermidade, a doença e os transtornos, que são, na verdade, também uma forma de sair da CID. Os distúrbios, os transtornos. Por exemplo, uma briga das maiores, até hoje, infelizmente, é médicos otorrinos e médicos em geral com os fonoaudiólogos sobre a questão da voz. Já mencionei isso ontem. Os distúrbios da voz, que os fonoaudiólogos chamam de disfonia. Disfonia é um problema com a fonia, é um distúrbio, né? É uma disease, em inglês, disease. Em inglês também tem o disease e illness. São diferentes. Disease é menos do que illness. Illness, eu já estou me sentindo mal. O ill, estou doente. O disease é um distúrbio, é uma distonia, uma disfonia, uma disfunção, uma disacusia, só diz que eu não estou ouvindo bem, certo? Uma distração, uma descarga elétrica, uma descarga elétrica. Você que diz, né? Você que diz. Bom, e aí vai crescendo, né? E, então, assim, para frente e para trás, porque há, por exemplo, vamos dizer assim, a tendência hoje, eu estava falando da disfonia. A disfonia não é diagnóstico médico, os otorrinos não aceitam disso. Isso é uma manifestação, um sintoma. Estou com a voz rouca, estou rouco, estou com uma disfonia. Mas acontece que os médicos otorrinos, por exemplo, não sei se tem algum otorrino, ou estou chorando, mas, de qualquer forma, otorrino que diria, isto não é diagnóstico. Eu tenho que ver a cavidade oral e a laringe, se possível. Isso deve ser uma inflamação das cordas vocais, ou uma laringite, normalmente é uma laringite, ou uma cordite das cordas vocais, às vezes uma laringofaringite, tem que ser uma ite, tem que ser uma ose, já tem que ser vista, objetivamente, ou até com algum aparelho. Então, é essa a questão. E aí é motivo de muita dificuldade, até a norma brasileira, até não foi incluído, por exemplo, a disfonia ocupacional na lista, um pouco por esquecimento, um pouco por causa da briga. Nós já tivemos vários entraves, a própria ANANT participa de uma tentativa de conciliação, e assim vai. Mas aí, voltando, isso era para... bom, acho que respondi, né? Desculpa, tem alguém... Não, a pergunta dele vai ficar em stand-by. Para ele ficar quieto. Não, eu vou responder mais adiante para não perder o... Então, nós estamos agora com essa lista, né? Esta lista. E eu já perguntaria para vocês, essa lista tem alguma hierarquia do que é mais importante? Bom, a primeira, sem dúvida, até porque está no próprio título, né? Decisiva em qualquer diagnóstico. E o restante? Se tivesse que eleger, só posso fazer 3 coisas dessa, até porque só tenho 15 minutos. Qual vocês fariam aí? Identificação de riscos químicos, físicos, químicos, biológicos, mecânicos, estressantes. Risco estressante. É uma expressão meio forçada, mas assim que está na norma. E os outros? Mas agora você está pensando em termos de nexo, né? Para nexo. Bom, a primeira é fora de... hors concours, essa é obrigatória. Agora, depois da primeira, qual seriam, vamos dizer assim, 2 essenciais? Estudo local do trabalho e a identificação de riscos. E aí, Fernando? E os dados epidemiológicos? Os dados epidemiológicos... Está com calor, né?
Não, se quiser esfriar um pouquinho, porque... Amanhã não quer? É. Não. Calor, eu vou fazer... É um sintoma, mas é um sintoma que pode significar muita coisa. Não, mas é um bom sintoma, né? É um bom sintoma. Pior é o contrário, frio. Quando é mau sinal. Até 40 está bom. Depois de 40 graus, para baixo até 36. Depois também já pode mandar enterrar. Bom, nós vamos passo a passo e vamos apenas lembrar mais uma vez, vocês já são amigos do Ramazzini, vão ganhar mais um hoje, mas é ele que disse, isso aqui já foi até apresentado aqui, mas a gente também não precisa muito ler, mas Ramazzini é que nos ensinou isso, diz assim, a hora que você vai atender um paciente, vai perguntar, além de tudo que o Fernando já disse, por que você está aqui, por que você veio, já pagou a consulta? E paga só no fim? Não, paga antes, porque pode ser que não dê tempo e você morra antes. É melhor pagar antes. E assim por diante, mas é um homem do povo, né? E então ele diz que a arte exerce. Isso não vão esquecer. Se alguém, por acaso, esquecer, se lembre de lembrar, ou então peça para mim o livro, que eu vou mandar o livro de cortesia. Não é de cortesia porque esqueceu, mas porque lembrou de pedir o livro. Pergunta. Esta questão de... nós estamos aqui com história clínica ocupacional, não vou perguntar sobre a história clínica, né? Mas e a história ocupacional? Na prática, vocês que orientam ou vão fazer os quesitos, hoje de manhã eu até vou retomar o assunto com o colega lá de trás. Você, né? Como é que você chama mesmo? Você já falou, Branco? Eu que me dei um branco agora, mas... desculpa. Como formular os quesitos? Eu tenho assim, uma preocupação muito grande, porque é um binômio inseparável. Assim, se vocês formularem de forma correta, e agora com esse upgrade que esse curso está trazendo, né? Não que vocês vão melhorar a formulação, mas vocês vão ficar mais inquietos nessa formulação, tem que encontrar alguém que faça aquilo. Eu participei recentemente como perito do juízo vamos dizer assim, a primeira parte que ele fez, até porque é um caso complicado, ele chamou o candidato, quer dizer, para que ele queria dizer assim, o que é que eu devo pedir, melhor, redija você o que deve ser feito para que eu possa pedir de uma forma correta. Bom, nós discutimos longamente, horas e horas, a complexidade daquela matéria, que a formulação do quesito seria a questão essencial e decisiva. Eu não vou citar esse caso, esse é um e o outro é mais recente. Esse mais recente foi mais complicado, porque a formulação foi muito mal assessorada, não fui eu que assessorei, e as perguntas eram perguntas óbvias, e para não dizer assim, só a formulação já praticamente induzia a negação de nexo, só o jeito de perguntar. E é nisso que o professor Heleno estava hoje de manhã mencionando. Seja porque a intenção até de, vamos dizer assim, já ao formular, ir já antecipando um parti pris, ou seja por um viés ideológico não percebido, seja pela dificuldade e complexidade. Eu vou me ater à terceira, a minha hipótese é que seja pela dificuldade intrínseca, sobretudo de eventos passados, de eventos complexos, de eventos, vamos dizer, de dificuldades reais. A pergunta é sempre necessário e é sempre possível realizar esse quesito de fazer uma história profissional, perguntar qual a profissão e recuperar a história profissional no caso sei lá, do autor da ação ou do requerente, ou, enfim, do trabalhador ou da trabalhadora?
é possível sempre fazer essa recuperação da história profissional, já vou dividir numa chave: em vivo ou em morto, não, em vivo ou de forma documental, ou em forma documental. Documentada, se possível, inclusive, ambas, mas às vezes já não existe mais o requerente, por exemplo, não está em condições de responder, ou até já morreu. O requerente que eu estou chamando o autor da ação, e eu não sei se o termo jurídico é esse, mas sabem que eu estou me referindo ao trabalhador ou à trabalhadora. Não sei se é reclamante, não sei, qual é a palavra certa? Reclamante? Autor? Muito bem. Eu já vi um caso em que a perícia, houve a perita, que por sinal não era médica, saiu correndo de São Paulo a uma cidade do interior para mandou interromper um processo de sepultamento que vinha sendo feito de um caso que suspeita de uma certa exposição ocupacional e que havia, vamos dizer assim, indícios de que havia muita... Bom, isso acontece na área da criminologia, na área, até mais do que parece, a pressa de enterrar ou de eliminar as provas, né? Provas, vamos dizer, ligadas à perícia, por exemplo, do Instituto Médico Legal. No caso, era de exposição ocupacional, encontrar fibras de amianto no pulmão e, se possível, nódulos de asbestose ou, eventualmente, outras evidências de depósito de amianto no tecido pulmonar. E, de fato, esse velório e esse pré-sepultamento foi interrompido aí por ordem judicial e voltou para trás e foi feita uma necrópsia ou uma autópsia com o objetivo específico de recolher fragmentos do pulmão que passariam a ser a prova. Prova de quê? Já que estamos aqui no exercício, eu não sou legista, não sou nem perito formal, eu faço alguma perícia do juízo, se o caso é complicado e envolve dimensões mais complexas. Mas não é a minha rotina profissional. Hein? Pois é. Aí eu ia dizer duas coisas, porque tem assim, se encontrar fibras de amianto no pulmão, não é diagnóstico, não é sinônimo de asbestose, é sinônimo de exposição. Existem fibras lá dentro. Poderiam ser do local de trabalho ou até externas ao local de trabalho, mas existem muitas fibras, existe um quantitativo, até existem tabelas para isso, dizer assim, tem muita fibra de amianto no pulmão. Exposição ocupacional ou ambiental. Encontramos nódulos ou fibrose, que a asbestose até menos do que a silicose, não tem muito nódulo, tem mais processo fibrótico difuso. Então, sim, aí você poderia ter a evidência da asbestose corretamente. Fez um fragmento de pleura, encontrou um espessamento de pleura. Muito bem, pode ser um espessamento pleural, que também está associado ao amianto. Encontrou placas, calcificações, também está certo. Não encontrou mais do que espessamento pleural. Encontrou evidências de um início de um mesotelioma, que, por sinal, é na pleura mesmo. O mesotelioma de pleura é de pleura, não é de pulmão. E, então, encontrou também. E assim por diante. E aí eu vou dizer o seguinte, a história ocupacional colhida por depoimento não se tornou inviável, mas a documentação que existia e mais as evidências, vamos dizer assim, de exposição e de doença, vieram a fazer um anel, um arco de evidências para o estabelecimento de nexo. Eu não estou aqui ainda 100% fechando esse caso, porque, naturalmente, teria que haver a confirmação anatopatológica de que aquele nódulo ou aquele tecido era realmente asbestose, até porque existem outros quadros parecidos, como, por exemplo, a fibrose chamada idiopática, que a boa parte das fibroses da asbestose são rotuladas
rotineiramente como fibrose idiopática, fibrose pulmonar idiopática. O que é idiopático? O que é idiopático? É quando não se sabe a causa. E esse transformar o idiopático em uma asbestose, uma fibrose idiopática em asbestose, pode ser um salto de qualidade e pode, vamos dizer, superar a ignorância médica ou a preguiça ou a dificuldade real. Então, assim, muito que sai com diagnóstico idiopático é porque não se fez, ainda mais no caso respiratório, existe essa entidade chamada fibrose pulmonar idiopática. Então, o idiopático chama-se assim, que a medicina, nos conhecimentos atuais, ou o médico não soube identificar a causa. Mas, se ela é em trabalhador exposto ao amianto, ela poderá ser, então, considerada, em vez de idiopática, quem sabe, decorrente da exposição ao amianto. Então, eu estava só voltando lá às dificuldades e problemas, porque nem sempre isso é feito de uma forma tranquila. E, às vezes, também, eu mesmo acompanhei casos terminais de mesotelioma de pleura no INCOR, em São Paulo, e casos dramáticos. Eu até participei de uma forma assim muito dramática, não só tecnicamente, medicamente, como politicamente e até financeiramente, para casos terminais de mesotelioma de pleura no INCOR, em São Paulo, e junto com a doutora Fernanda Gianazzi, e já não havia condições, por exemplo, de dizer nada, até porque ele estava entubado e em insuficiência respiratória dramática, e morreu. Só que já se sabia muito antes o que era, mas vamos dizer assim, fazer ou não fazer a anamnese, ela pode ser em vivo, pode ser, vamos dizer, com a participação consciente, pode ser também feita com familiares, muito frequente, fazer com familiares. Se ele morreu antes, ou ele não está em condição de responder, ou ele já teve um adoecimento mental, que ele é considerado incapaz, está interditado eventualmente, ou incapaz, alguém pode responder por ele. Quem pode responder por ele? Existem, naturalmente, decisões judiciais, ou até previstas em lei. Eu não sou perito, como eu disse, não vou agora analisar a lei, mas assim, é com muita frequência que pergunta. Eu já participei de processos em que chamaram os colegas de trabalho, e os familiares, e a esposa, e os filhos, e os colegas de trabalho, e para depor sobre exposição ocupacional. Fernando, um comentário? Você estava falando aqui, eu não resisto, diante do comentário sobre amianto, de fazer uma referência breve a essa questão, porque, quer dizer, assim, amianto é das coisas mais, usando por extensão a palavra, quer dizer, é uma das coisas mais medievais que se encontram no mundo do trabalho e que ainda estão aí. Quer dizer, 55 países do mundo já baniram o amianto e a gente ainda está numa discussão. Nesse momento, foi apresentado agora, no mês de julho, no Congresso Nacional, um projeto de decreto legislativo suspendendo o anexo 12 da NR15, que é o anexo que estabelece regras de prevenção, de proteção do trabalhador diante do amianto, do asbesto, né? Esse tipo de... Inclusive, é interessantíssimo como o deputado que propôs, o deputado do Rio Grande do Sul, que fez essa proposta... Gaúcho, não. Sim, me parece que sim. Que ele é o mesmo deputado que fez a proposta, quando deputado estadual, ele fez a proposta de banimento do amianto no Rio Grande do Sul. É interessante como as pessoas mudam de ideia, né, rapidamente. Quer dizer, os argumentos devem ter sido bastante fortes, né? Então, nesse quadro que está aí, quer dizer, a gente tem vivido, eu tenho comentado, ontem se falou de asbesto várias vezes aqui, eu cheguei em casa e falei com minha esposa, que Renê conhece, que é da área de saúde do trabalhador também, eu falei, olha, o tema amianto, nas últimas semanas, ele não sai do meu cotidiano, até quando é a favor, né? E, assim, nesses dias, a discussão, o Ministério Público do Trabalho, por conta de uma questão específica, fez um questionamento para nós, que era assim, as medidas de prevenção em relação ao amianto se aplicam também ao comércio?
Eu redigi uma nota técnica que foi aprovada pelo diretor e pelo secretário, dizendo sim, se aplicam ao comércio, né? Porque a convenção da OIT diz que se aplicam, porque a lei 55 de 95 diz que se aplica, o anexo 12 diz que se aplica, se aplica. O lobby do amianto, para simplificar, ingressou na Justiça Federal para derrubar a nota técnica, que é um negócio assim, eu nunca tinha visto isso, uma nota técnica atacada numa vara federal. A juíza não concedeu a antecipação de tutela, e eles, não contentes com isso, foram para cima do ministro, que está, nesses dias, revoga, não revoga a nota técnica, e, por segurança, já entraram com esse projeto, essa proposta de decreto legislativo, no sentido de suspender a norma toda. Mas me parece que um pouco para negociar, porque o argumento lá é para não se aplicar ao comércio. Eu estava dizendo que um dos problemas que a gente tem atualmente é assim, a norma, seja anexo, não pode ser 12. A gente já teve problema com a NR12, que é a dos equipamentos, porque é uma tentativa da Confederação Nacional da Indústria de acabar com a NR12 o tempo todo. Agora é o anexo 12. Coincidentemente, até o número do partido do ministro, né? Eu falei assim, bom, parece que o ministro tem um problema de que o 12 tem que ser só dele, né? Então, assim, essa questão do amianto é uma das questões mais trágicas que o país precisa avançar. Quer dizer, é uma coisa evidente. E eu citei o caso em relação a isso. Assim, tem até uma coisa a mais, assim, essas coisas de advogado, né? O advogado, como eu falo assim, no processo, ele faz uma acusação a mim, né? Faz a acusação a mim e diz assim: não está afastada a hipótese, essa coisa da agressividade do advogado, né? Não está afastada a hipótese de milhares de lojas de material de construção ingressarem com ações pedindo pequenas indenizações, notificando Vossa Senhoria no seu domicílio, né? Alguma coisa do tipo assim, eu sei que essas ações não vão dar em nada, mas eu transformo a sua vida no inferno, né? Em resumo, quer dizer, é um negócio... Isso foi falado perante o próprio ministro do Trabalho e o ministro não deu a mínima, né? Então, assim, eu estou citando essa questão não para trazer para cá algo que não é daqui, mas, assim, como essa questão do arcabouço normativo, ele depende de correlação de forças. Quer dizer, como a gente está num momento em que o Congresso está se julgando capaz de fazer de tudo, né? Necessariamente, eu ia dizer do pior do melhor, mas eu não vejo nada de melhor sendo feito, eu só vejo de pior, né? E a gente vai pagar por isso, porque uma norma boa que você suspende, uma lei ruim que você faz, ela faz você pagar durante décadas a fio, né? Então, nesse quadro, nesse arcabouço normativo, quer dizer assim, possivelmente uma questão desse tipo pode ir parar no STF, e aí olha o judiciário sendo mobilizado em cima de coisas, né? E aí eu acho que, para encerrar, eu estava comentando lá no trabalho, aí o viés algum viés jurídico que eu tenho, eu dizendo assim, se fosse na esfera penal, você tem o crime de denunciação caluniosa, né? Que você movimentar o aparelho de Estado por algo que você sabe que é mentira. Para as outras áreas, você poderia utilizar a litigância de má-fé, mas para quem é o juiz e em que circunstância que vai ter condições de fato, caracterizar a litigância de má-fé? Mas se isso não é terrível, né? Então, assim, eu acho que essa questão do amianto realmente merece esse comentário e, em geral, muito mal provado, né? Muito mal provado, muito mal diagnosticado, são dos trabalhadores mais sofridos e abandonados que a gente encontra. Desculpa o comentário extenso. Não, está muito bom. Eu me lembrei do 12, me lembrei que Jesus teve problema também com o 12. Se fosse 11, talvez não tivesse, mas no meio dos 12 tinha um traidor. Já ouvi desde a infância que eu ouço, em cada 12, um é traidor. Mas se tivesse ficado com 11, talvez aquele Judas, tinha dois Judas, né? Um era o ruim e outro era o bom, né? Alguns são devotos de São Judas Tadeu, até porque é um dos casamenteiros, né? E o defensor das causas difíceis. Mas aquele 12º realmente estragou o plano. Aliás, o plano acho que era esse mesmo, mas não vou falar disso agora. Muito bem.
Em relação ao estudo local do trabalho, o doutor Ramazzini, que era um médico, quebrou ou mudou um paradigma. O médico não ia em fábrica, não ia em local de trabalho, não ia em nenhum lugar que não fosse nem o consultório, fosse a casa, de preferência o palácio dos príncipes, da nobreza, dos mais ricos. E justamente é um paradigma que até hoje alguns ainda respeitam, que é o de não ir em lugar feio. Alguns médicos respeitam ir em lugar sujo, e alguns andam de branco, que também não tem fundamento propriamente profilático ou de garantia de proteção nenhuma em relação à saúde, nem do médico, e menos ainda dos pacientes, andar de branco. Mas, já que estão andando de branco, poderia, eventualmente, sujar o branco se for a algum local de trabalho. Ele disse que lá que ele aprendeu mais das oficinas dos artífices, portanto, que são antes escolas, de onde eu saí mais instruído, né? E tudo fiz para descobrir o que seria melhor para satisfazer o paladar dos curiosos, mas isso é o caso do livro, na introdução do livro que ele fala. Essa questão hoje, ou comparando talvez a época de Ramazzini com hoje, e vocês aqui dentro justamente do trabalho, nós estamos numa época, ou eu vou fazer uma comparação entre o velho e o novo, e não estou me referindo a pessoas, até porque eu estou meio naquela transição entre o velho e o novo, um velho ainda novo e um novo já velho. Mas eu estou aqui no sentido de lembrar que isto aqui era mais fácil fazer, seja no sentido de conhecer, visitar, seja para o perito, seja para obter informações dos locais de trabalho, intramuros bem delimitados. E esta era, vamos dizer assim, se falava no muro do portão da fábrica para dentro. No muro se falava muito dessa ideia de que a fábrica tinha a parte externa e a fábrica tinha a parte interna. Lá fora é outra coisa, lá é meio ambiente. Lá dentro é o ambiente de trabalho. Esse é uma espécie de um modelito reducionista e obsoleto, sem dúvida. O que aconteceu, ou vem acontecendo, né, é que com a restrição produtiva, né, isso aqui tudo mudou, né, mudou, e tem que estar sendo visto hoje na forma de cadeias e redes produtivas, e muita coisa que foi para as casas, né, e esse aqui talvez seja um pouco diferente, que é onde se concentram mais os trabalhadores, porque o raciocínio clássico sempre foi em função de fábrica. Alguém me perguntou ontem, um colega perguntou ontem, a lista europeia e a lista da OIT, estava com as duas listas na mão, e perguntando, algumas coisas estavam numa, não estavam na outra, qual é que era melhor, e ele chamou a atenção que algumas das coisas que estão nesse segmento aqui, por exemplo, serviços, bancos de saúde, elas estão muito, vamos dizer assim, subrepresentadas na lista da OIT, não o segmento, mas os problemas, os adoecimentos. Na lista europeia estão mais ampliados, inclusive com espaço para os transtornos mentais, etc. Se olharmos a lista brasileira, a OIT e europeia, as primeiras duas páginas são só substâncias químicas, uma lista interminável, como se fosse a lista alfabética de substâncias químicas. Isso tudo pertence a um certo passado, ainda é importante, mas o adoecimento e o perfil das exposições mudou muito. Nós vamos ver essa tarde justamente que o que as pessoas se acostumaram a fazer, ir a uma fábrica ou a um local de trabalho determinado, possivelmente mudou. Mudou porque mudou o mundo do trabalho. E então, vamos dizer, onde é que está o local, onde é que é o local de trabalho? Onde é que é o estabelecimento de trabalho? A CLT várias vezes usa o termo estabelecimento de trabalho. Estabelecimento de trabalho. E eu hoje tenho uma pergunta assim, o que é o estabelecimento de trabalho? Vocês, com certeza,
até muito mais avançadamente do que nós, os médicos, já ampliaram esse conceito de estabelecimento de trabalho. E aqui eu estou dando a situação do trabalhador viajante. Poderia ser um trabalhador trabalhando em casa, né? Isso aqui já serviu para... Pois é. Cada um leia como quiser, mas eu estou vendo aqui o colega que estava terminando o artigo para mandar para publicação, ou terminando a tese. Um colega nosso, professor lá da UFMG, literalmente fez isso, e esse blazer, essa jaqueta até parece como a que ele usava mesmo, e ele já tinha transformado o gabinete dele em gabinete sanitário. Gabinete sanitário, né? É a palavra. E eu trabalhei, acho que o Fernando também, eu trabalhei na vigilância sanitária aqui da saúde, e por uma época, de vez em quando, eu me confundia e falava, já era assim, chegada a trocadilho, falava, trabalho na vigilância do sanitário, não é negócio sanitário, não sei bem o que é no sanitário, mas era isso aí. Era o lugar onde se trabalhava. Bom, aí a questão do estabelecimento de trabalho. Onde que é o estabelecimento de trabalho? Isso, então, é um convite para vocês, e eu sei que os magistrados avançaram muito, a justiça do trabalho, não só os magistrados, mas a justiça do trabalho, graças aos magistrados, evoluiu na jurisprudência sobre o que é trabalho, e onde que é o trabalho, e qual é o local de trabalho, e quem é trabalhador. E esse caso é justamente o artigo que mostra justamente quem está conectado com todos os meios, com as redes sociais. E eu acho que até existe já jurisprudência. Aqui embaixo diz, conectados 24 horas, trabalhamos cada vez mais. E sem perceber, escravos da tecnologia. Professor, o que existe de hoje de jurisprudência ou posições sobre a questão, por exemplo, de estar conectado em rede, em celular, por exemplo? O microfone para o professor Sebastião, por favor. Tem que ser horário... Bom, explica para nós, porque dependendo da situação, pode estar de sobreaviso, se é uma obrigação de estar disponível, mas hoje já se discute o direito à desconexão. Há condenações de danos morais porque a pessoa foi invadida no seu tempo fora do trabalho pelas diversas interferências de redes sociais e outras. Então, já há livros escritos, teses desenvolvidas sobre o direito à desconexão, porque o trabalho invadindo o lazer, invadindo a vida familiar e os demais aspectos da vida. Então, há situações assim que aparecem até como os fatores contributivos, em alguns laudos, dessa, digamos assim, invasão da vida privada do trabalhador, levando a transtornos psíquicos, transtornos mentais. Já vi laudos discutindo a respeito disso. Mas essa questão da tecnologia está quebrando os muros e os relógios e os tempos, porque o tempo é virtual e não material como fosse. É uma mudança nova também que está chegando. Mas os contornos não estão tão bem definidos ainda não. Muito bom. Eu gostei de ouvi-lo. Vou estar invadindo a vida privada, me lembrei da privada ali, já estava invadindo também a vida na privada. Mas eu tenho esse esquema que eu mesmo fiz há algum tempo, mostrando que, para além do ambiente de trabalho, hoje há um impacto sobre o domicílio, família, comunidade e até meio ambiente remoto, não só dos riscos, mas de toda a situação de trabalho. Bom, o que eu queria exemplificar, já que o doutor Fernando falou tanto do amianto, eu queria exemplificar com essa questão do intramuros ou extramuros. Esse esquema eu preparei para um depoimento uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal, aqui pertinho, quando estávamos discutindo justamente a questão do amianto. E eu fiz esse esquema com o seguinte entendimento: enquanto o amianto está na mina, em Minasul, em Goiás, ele estava dormindo lá, ele era um perigo potencial, mas ele estava enclausurado, até porque ele estava na mina. As fibras não estavam dispersas no meio ambiente, é uma reserva mineral, rocha com amianto, que alguns já disseram que Deus foi generoso e deu muito amianto para nós, e devíamos ser gratos e não tão ingratos como nós estamos sendo hoje.
Alguém depois recebeu uma autorização de lavra e de exploração da mina, e aquilo que estava encapsulado, digamos, na montanha, nas montanhas, foi rompido, e então hoje a mina se tornou, vamos dizer assim, o primeiro ponto de partida de um ciclo completo de vida das fibras de amianto, que eram, essencialmente, entrou numa cadeia de produção e suprimento, e houve uma dispersão das fibras, não só já na mina, que até a empresa costuma dizer que lá é tudo seguro e bom, e eu não tenho nenhum motivo para dizer que não é nem seguro nem bom, mas eu tenho motivos de preocupação na medida que vai entrando na cadeia produtiva, e então aqui, que era uma dádiva divina, ou pelo menos era uma reserva geológica milenar, tornou-se daqui para frente um risco tecnológico antropogênico, causado pelo antropos, né, por nós, os homens, mais do que mais homens do que mulheres, mais homens, quase só homem. Estou brincando. Mas aí, que em seguida, então, houve, com a dispersão de fibras através de produtos de cimento amianto, essas fibras de amianto estão hoje socializadas e consumidas pelo povo, pelo Brasil, pelo país. E então, na medida em que estava aqui, chegou aqui, foi havendo o ciclo completo, que ainda falta dizer que depois vai para o rejeito, mas como as fibras são praticamente eternas, nem há propriamente término desse ciclo de vida, elas nunca mais vão desaparecer do passivo ambiental, e vão ficar por aqui com milhões de pessoas expostas. Aqui em cima justamente, se aqui não havia nenhum risco, aqui havia tudo que se faz na perspectiva ocupacional. Na medida que ela vai dispersando, vai aumentando o grau de vulnerabilidade, porque essas pessoas não estão informadas, nem sabem que estão expostas ao amianto e assim por diante. Este modelo emblemático do amianto nos mostra que a questão do local de trabalho, ela mudou, e aqui, na perspectiva de cadeia produtiva, ela, vamos dizer assim, revolucionou a lógica tradicional, e esse esquema que eu trouxe aqui, ele mostra que justamente a partir de um local de trabalho vai havendo vamos dizer assim, uma exportação, primeiro dentro do próprio país, do risco, a partir do perigo e do risco, mas aqui já é do risco mesmo, a partir de um ponto ali que está exatamente ao norte do estado de Goiás, na fronteira com o Tocantins. Bom, pior do que isso é porque esse risco foi exportado. O Brasil hoje é exportador, sobretudo para países onde é muito frágil a legislação. E nós temos hoje, literalmente, presença das fibras, muito aqui, por exemplo, nas Filipinas e na Tailândia, nas Filipinas, no Vietnã, na Tailândia, aqui são as Filipinas, e Indonésia, e subindo na Coreia do Norte. Coreia do Sul, não. Japão já está proibido, Coreia do Sul já está proibido, e países africanos, desde Angola até Moçambique, e outros países, alguns poucos países aqui do Oriente Médio também. Então, a partir de um ponto, qual é a reflexão que nos traz isso? Vou dar o exemplo dos agrotóxicos também, vou voltar aqui para dar uma pausa para a reflexão. Pois não, tem um pedido de palavra, pode falar. Professor, escutando o senhor falar aí que o amianto, assim, com a ironia, quase um sarcasmo que o senhor tem demonstrado aqui no seu bom humor, ao se referir ao amianto como uma bênção divina que nós teríamos recebido, me surtou aqui a ocorrência de que não só o amianto, como vários outros bens e matérias-primas, tecnologias, que nós estamos aqui cuidando de doença, do trabalho relacionado a ele, que desencadeiam doenças. Vou me restringir, só ampliei para voltar ao caso específico do amianto,
de fato, em princípio, eu quero aqui fazer assim, um papel semelhante ao advogado do diabo ou assessor do advogado. Porque eu, às vezes, não me conformo muito com a ideia assim, aparentemente ingênua que se transmite no nosso meio, juiz do trabalho, de que tudo é meio que maniqueísta, é o empregador, em princípio, exclusivamente o culpado, e nós estamos aqui buscando a qualquer custo uma culpa e vamos reparar isso de qualquer maneira. Porque, professor, o amianto, para se ficar nesse exemplo, quando descoberto, quero contextualizar socialmente a questão, quando levantado como uma nova tecnologia, ele veio como um bem, uma matéria-prima de socorro, aliás, de grande serventia às classes mais humildes e mais desfavorecidas do mundo. Ele veio a trazer teto, ele veio trazer possibilidade de acúmulo de água potável. Só muito tempo depois é que se viu isto. E aí, claro, que constatado que ele é um mal, a conduta desse pessoal, eu estou falando de Goiás, sou de Goiás, estamos falando a conduta renitente de quem já consciente insiste em causar mal ao trabalhador, e agora o senhor está demonstrando aí ao mundo, né? Essa é passível de punição. Mas nós temos que ver que nós cuidamos sempre, quando falamos de doença do trabalho e relacionadas a ele, de tecnologia, de produção de bens, de busca de bem-estar social, de busca de emprego, né? Que é um patrimônio valiosíssimo da sociedade, e que nunca se, pelo menos de princípio, não se parte para a busca de um mal necessariamente. Não sei se eu estou me fazendo entender. Estou entendendo. Então, eu gostaria de chamar a reflexão esse aspecto, né? Acho que o raciocínio não pode ser tão maniqueísta, se o senhor me permite a maneira de colocar. Obrigado. Ouvimos, nós estamos justamente num fórum de alto nível, onde se estimula o debate, a reflexão, até posições. Eu imagino que eu não me lembro bem da apresentação ontem, se você é juiz ou desembargador, mas você não é assessor do advogado do diabo, você está evoluiu para a magistratura diferenciada, portanto, está aqui já é um grande, vamos dizer, uma credencial importante. Pois é. Então, e aí o que eu queria lembrar é o seguinte: você tem razão em tudo. Acontece que o amianto, vamos dizer assim, ele começou a ser utilizado no fim do século XIX. Em 1907, faz 108 anos, já se comprovou a doença, a associação com a asbestose, em 1907. Em 1927, com o câncer de pulmão. Em 1935, a comprovação definitiva de que ele é um cancerígeno de pulmão. Em 1960, com o mesotelioma de pleura na África do Sul, mesotelioma de pleura nos Estados Unidos, e a confirmação mais tarde, finalmente, feita na Inglaterra, em 1955, já tinha um indício, 60, confirmou para sempre. E, desde então, só foi aumentando a lista dos órgãos afetados. No primeiro era mesotelioma de pleura, depois de pulmão, melhor de pulmão, depois de pleura, depois de ovário, depois de tireoide, depois de estômago e assim por diante. Todos os anos tem mais uma comprovação. Então, são 60 anos, mais de 50 anos de acúmulo de conhecimento. Assim, aquilo que se achava que era muito bom, e inegavelmente foi bom, foi se descobrindo que era bom, mas ele não era inócuo, ele era tóxico, era causador de doença, etc., com exposições que, até certo ponto, enquanto se falava em asbestose, ele poderia ter sido, como foi de fato, a justiça seja feita, foi reduzida a exposição em alguns ambientes mais diferenciados e controlados, e que recebem hoje aquele rótulo meio, vamos dizer assim, falacioso, do chamado uso seguro e controlado, que para a asbestose poderia até ser válido, porque ela é dose dependente, até onde se sabe. Para o câncer de pulmão, e principalmente para o mesotelioma de pleura, já foi dito aqui desde ontem,
não existe essa relação dose e efeito. Qualquer dose de exposição é suficiente para causar o mesotelioma de Prior, que, por sinal, era o que o doutor Heleno disse hoje de manhã sobre o colega dele, que, por sinal, era aqui de Goiás, e aqui não, de Goiás, né? De sorte que o acúmulo do conhecimento, a trajetória, vamos dizer assim, nos faz hoje muito diferentes em relação aos 100 anos atrás, quando ainda estávamos deslumbrados, vamos dizer assim, a sociedade estava deslumbrada. O que nos incomoda é que quem detém essa informação, esse conhecimento, primeiro que é o mundo inteiro, segundo que são principalmente quem explora o amianto. Quem explorava, o Canadá, por exemplo, que tem uma reserva, era o primeiro ou segundo produtor do mundo, talvez o primeiro, ele fez em 2 tempos. Primeiro tempo, ele proibiu no país, década de 80 ainda. Segundo tempo, a população cobrou e a própria, vamos dizer assim, a própria produtividade foi diminuindo. Disse assim, eu produzo para os canadenses, nós não temos amianto, mas para os infelizes fora do Canadá, vamos ser o primeiro exportador, depois passou a ser o segundo exportador. E o Brasil, bom, e agora nem exporta mais, e ele foi o que mais brigou na OMC e em outros lugares, para defender o direito de exportar o amianto, mesmo tendo proibido no seu país. Por que ele proibiu no seu país? Bom, e aí essa discussão é uma discussão econômica importante, política, e política pesada, porque... Obrigado, Javier, tem 5 minutos para nós tomarmos um café. Mas, então, nós vamos, eu diria assim, é uma questão polêmica, mas, assim, quem detém essa informação, no caso do Brasil, isso é bem conhecido, hoje está praticamente todo um monopólio de toda a cadeia produtiva com uma empresa importante que justamente tem extrai o amianto lá de Minas Sul, que acabou de ser condenada há poucos dias, acho que foi no âmbito do Supremo, não foi aqui no TST, não, uma indenização, a confirmação de uma indenização, foi no... Aqui, né? Eu não vou mencionar o nome, mas todos conhecem, reiterando, vamos dizer assim, consagrando uma jurisprudência crescente de responsabilidade em relação à produção de adoecimento, partindo da premissa de que ela detém o conhecimento, ela sabe que faz mal, e sabe que dá câncer. Inclusive, um caso que eu fui designado pelo juiz para atuar como perito do juízo era de um ex-gerente de produção dessa mesma empresa, que morreu de mesotelioma. Então, era uma situação assim, ele mesmo disse, eu sabia, aliás, de 2 casos que eu acompanhei, um em São Paulo, outro em Minas, pessoas que elas tinham consciência e sabiam, fora os casos que foram ocultados, que são muitos. Sorte que, assim, quem já chegou nesse nível de conhecimento, hoje já não tem o direito de olhar 100 anos atrás, tem a obrigação de se adaptar ao novo mundo. Essa é uma forma de ver, e eu estou reiterando esse posicionamento que eu acho que coincide com o de Fernando. Eu queria falar uma coisa bem rápida a respeito da questão das telhas. Quer dizer, a discussão hoje que está acontecendo, nesse plano que eu referi anteriormente, é a discussão do comércio, né? O comércio de telha, o comércio de material de construção, ele não vive só de vender telha, né? Mas se ele parar de vender telha, que é o principal produto de quem está explorando lá na mina, cria um problema do ponto de vista da cadeia produtiva. Então, a discussão é uma discussão legal, ou seja, se a convenção e a lei e a portaria se estende ao comércio, como eu afirmei que não tenho dúvida, mas é outra discussão que é a discussão técnica. Não, as telhas elas são seguras. E aí tem estudos mostrando, e tem as próprias políticas de saúde pública, principalmente da Europa, mostrando que assim, uma coisa é você estar com a telha lá parada, né? Ela está lá parada. Ela foi produzida e ela não é manipulada, a princípio ela não está gerando poeira. Mas quando você fricciona uma na outra, quando você perfura, quando você tem a erosão, quando você serra, né?
quando você manipula, joga, né? Quando você coloca na sua casa e você gera poeira, esse pequeno grau de poeira, que pode ser muito pequeno, nós não sabemos dizer o que é que isso representa do ponto de vista de câncer. Essa é a discussão. Então, assim, de fato, não estamos querendo julgar o passado, mas simplesmente proteger o futuro, né? E nessa perspectiva que a gente está colocando nessa questão. Tem sido, nas argumentações técnicas que têm sido colocadas, em geral, a argumentação técnica que tem sido colocada é com base em estudos financiados pelo Instituto Brasileiro do Crisotila, que é o braço, digamos assim, é a ONG pertencente à empresa mencionada e à mineração mencionada, que financia uma Comissão Nacional de Trabalhadores do Amianto, né, ligada a uma central e uma confederação específica, e que financia alguns pesquisadores. Pneumologistas, professores de pneumologia, professores de medicina do trabalho. Alguns dos quais admite, eticamente, pelo menos, dizer assim, olha, eu estou estudando isso, encontrei isso, mas eu fui financiado por essa gente aqui. E muitos outros que não admitem, eles simplesmente apresentam para a comunidade acadêmica aqueles seus achados, né? Na verdade, não achados, aqueles seus encobertos, né? Aqueles seus encobertos acadêmicos, e ele não diz quem é que financiou. Então, essa é a discussão do ponto de vista técnico que tem sido colocada nessa questão pequena que são as telhas. E aí, voltando e finalizando, aquela questão do limite entre o que é o ambiente de trabalho e o que é o ambiente da vida, né? Ele não existe, porque as telhas estão por aí, né? As telhas estão espalhadas por aí, né? Muito então, bom. E eu lembraria que essa questão que o professor Heleno também essa manhã mencionou, agora tangencia com esse comentário, é quem pesquisa, quem publica, quem é cientista, entre aspas, por enquanto, tem que saber também, vamos dizer assim, a ciência não é neutra, a ciência não é a soberana, ela está a serviço de interesses. A história vamos dizer, desta promiscuidade de pesquisadores, principalmente médicos, com a indústria do amianto, no Brasil e no mundo, é muito similar, para não dizer praticamente igual, ao que aconteceu com a indústria do tabaco. Por mais de 50 anos, houve pneumologistas, médicos vários, que comprovavam, tentavam mostrar a inocuidade do tabaco, inclusive pessoas famosas, que, inclusive, recentemente foram expulsas das suas comunidades científicas, punidos, foram banidos, humilhação pública, fora aqueles que tinham dinheiro em contas secretas, inclusive um pesquisador sueco muito renomado, que tinha sua conta na Suíça e que era presidente do Comitê de Doenças Respiratórias da ICOR, a ICOR, Comissão Internacional de Saúde do Trabalho, a qual eu pertenço e já fui do Conselho de Administração várias vezes, e que descobriu-se que ele, na verdade, metade da produção científica dele, em pneumologia, era paga para a indústria do tabaco. Idem em relação a amianto, também se conhece, inclusive no Brasil, como é que isso funciona. Bom, aí vem a questão justamente dessa... Tenho muito receio de usar, ainda hoje no almoço, estava conversando com o doutor Sebastião, esse pseudo-endeusamento e esse mito que significa ciência, ou evidência científica. Eu ponho aspas, muitas aspas, porque ela é um incômodo muito grande quanto se acha que aquilo está acima da bioética e acima de outras tentações mais comezinhas relacionadas com dinheiro e com poder e com vaidade. Mas que antes que isso aconteça, vamos tomar um café para que ninguém fique muito tristinho.